Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Estamos dando continuidade a uma série de mensagens sobre Jesus e as multidões. E temos compartilhado com os irmãos, temos falado com os irmãos durante todo esse período a respeito desse olhar de Jesus em meio a uma multidão, como que Jesus olha e vai ao encontro daquele que está suplicando por misericórdia. E nós vamos fazê-lo nesta noite, meditando exatamente em João capítulo 8, versículos de 1 a 11. Você que está conosco, você possa também cultuar o Senhor, você que está pelo YouTube, IP Manaus Oficial, você que está pelo Instagram, Igreja Presbiteriana de Manaus, você que está pelo Facebook, quero dizer a você que você também será grandemente abençoado pela palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, não faça desse momento apenas um assistir, mas cultue ao Senhor e que o Senhor fale com você também, meu amado, minha amada. Você que está conosco na Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Nós vamos ler o texto bíblico. Jesus, entretanto, capítulo 8 do Evangelho de João, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar por todo o tempo de adoração neste lugar. Queremos te louvar, ó Deus, pela chuva que está caindo. Obrigado porque o Senhor tem ouvido nossas orações. Queremos te adorar, ó Deus, na beleza da sua santidade, porque sabemos que só o Senhor é digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória, através deste culto que prestamos ao Senhor. E que neste culto, Senhor, de adoração, o Senhor venha edificar a nossa alma, o nosso coração, retroalimentar-nos, ó Deus, com a sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos os teus desígnios, os teus propósitos para com esta mensagem, e que o Senhor alcance cada um de nós, e que o Senhor use de misericórdia para conosco. Esta é a nossa oração, pedindo a iluminação do Teu Espírito para o Teu servo,
e para a tua igreja que está aqui e também nas casas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Provavelmente, Jesus estava entre o Monte das Oliveiras, onde ficava com seus discípulos, e o templo. Entre o Monte das Oliveiras e o templo tem o Vale do Cedron. Então, nós poderíamos dizer que Jesus estava ali, nesse ir e vir, esse ir e voltar, com um propósito. O propósito de ensinar aqueles que estavam ávidos pelo conhecimento de Jesus. E Jesus fazia isso no templo. Jesus fazia no pátio do templo. E é interessante porque é provável que a festa dos tabernáculos já havia encerrado. E Jesus ficou ali ainda ensinando, ministrando. Então a cena é essa: Jesus está no Monte das Oliveiras, ele atravessa o Vale do Cedron e ele entra pela Porta das Ovelhas, provavelmente, e vai para o templo. Este evento acontece no pátio do templo. Jesus está escrevendo na terra, no pátio do templo. Então este é o quadro, este é o cenário. E os religiosos sabiam onde Jesus estava. E ao saber onde Jesus estava, eles então levaram uma mulher que foi surpreendida em adultério. E ao levar, eles tinham uma finalidade. Primeiro, de colocar Jesus numa espécie de situação em que ele fosse pego, surpreendido também, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, quando ele mesmo se revelava, ou as pessoas que estavam em volta tinham consciência clara de que ali estava o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus. Então, o princípio é esse: uma multidão leva uma mulher surpreendida em adultério à presença de Jesus, porque eles sabiam onde Jesus estava. E quando eles chegam, eles começam então questionamentos. E se você observar, a partir do versículo 3 até o versículo 5 desse texto, começa ali todo um enredo a respeito de uma mulher rejeitada, de uma mulher adúltera, uma mulher que tinha pecado. E essa multidão vem e joga esta mulher no meio. Eu fico imaginando essa cena, o povo todo em volta, Jesus ali, no meio do pátio, escrevendo no chão, e vem os escribas e fariseus, os religiosos, e falam: mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. O que nós devemos fazer com ela? Porque a lei de Moisés, e é importante dizer isto, de que a lei de Moisés diz claramente de que ela, ou o adúltero ou adúltera, porque é assim que está escrito em Levítico, ao ser surpreendido em adultério, deve ser lançado ao meio do povo, e de preferência dentro de uma vala, e ser apedrejado, porque é assim que diz a lei. Jesus sabe exatamente o que estava acontecendo, porque os religiosos de plantão tinham uma finalidade. A finalidade era saber qual seria o posicionamento de Jesus. Se Jesus iria cumprir a lei, porque ele cumpriu a lei, ou se Jesus seria um subversivo da lei. Se Jesus iria cumprir a lei no sentido de apedrejamento, e isto levaria uma ausência de graça e misericórdia
do próprio Jesus em relação às pessoas e a sua própria pregação de graça, de amor e de misericórdia, ou se ele simplesmente iria também fazer parte da turba, daquela grande multidão para apedrejar aquela mulher. E nesse sentido, todos sabiam que eles não poderiam, segundo a lei romana, fazer o que nós chamamos de a morte, ou melhor, uma morte estabelecida única e exclusivamente com as próprias mãos, sem que fosse deliberado pelo próprio Império Romano. Então, esta era a questão. Este era o aspecto que norteava toda aquela situação e aquela conversa, e aquele diálogo, aquela interpelação dos religiosos. Mas o que me chama a atenção, diante disto, é a gente olhar as faces dessas pessoas que inquiriram Jesus, que interpelaram Jesus. É importante a gente olhar que aqueles fariseus e escribas fazem parte de um movimento de comportamentos que muitas vezes passa despercebido de nós, mas que na verdade é possível que de alguma forma tenhamos lampejo de comportamentos como eles tiveram. E aí, eu quero fazer algumas considerações a partir do versículo 3 até o versículo 5, e eu quero que você observe o texto comigo, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eu vejo aqui, pelo menos, 3 comportamentos, 3 faces, 3 posicionamentos que me chamam a atenção. Primeiro eu chamo de face do sectarismo religioso. Eu não sei se você sabe o que significa sectarismo. É quando uma seita, um movimento ou qualquer outro tipo de posicionamento ideológico age de maneira intransigente. Age de forma, de tal maneira que não percebe, que não tem nenhum sentimento de manifestação de amor, de graça para com as pessoas. São pessoas que formam guetos e que estabelecem critérios de tal maneira que criam e estabelecem sina na vida das pessoas. O sectarismo religioso, ele não vive sob o perdão ou a graça do perdão. O sectarismo religioso, ele estabelece uma espécie de pedigree espiritual. Somente nós temos a verdade, somente nós temos o poder da vida e da morte, somente nós somos uma casta de gente espiritual e que define o que é santo e o que não é santo, o que é certo e o que é errado. Me parece, irmãos, que esse texto nos chama a atenção para essa reflexão, de que quando nós nos deparamos com pessoas fragilizadas, pessoas com suas limitações, pessoas com as suas dificuldades, pessoas com os seus pecados, pessoas que vivem sofrimento e angústia na alma, por causa exatamente do espectro que carrega em si, em não conseguir se livrar, se libertar de tais situações, essa gente ela é alijada completamente, porque não há graça, não há misericórdia no sectarismo religioso. Segundo aspecto que me chama a atenção quando eu olho para esse texto,
é quanto uma face da exposição ao constrangimento. Porque quando eles levam esta mulher e colocam, o texto diz que eles lançam esta mulher no meio da multidão. É interessante porque na lei, em Levítico, quem era apedrejado não era somente a mulher, também o homem. E me parece que nesta multidão, a mentalidade era única e exclusivamente um olhar para aquela mulher. Talvez, irmãos, e aqui é apenas uma espécie de ampliação de uma argumentação, um parafrasear que eu quero fazer, talvez o próprio adúltero estava dentro daquela multidão para apedrejar a adúltera. O objetivo era constranger, o objetivo não era estabelecer graça, misericórdia. Presta atenção no que eu vou falar para você. É muito importante dizer que a lei, foi imprescindível na vida do povo, porque a lei revela a nossa natureza pecaminosa. Mas a graça de Deus é que dá o perdão sobre nossas vidas. E nesse caso, essa mulher foi jogada no meio para ser constrangida, para ser simplesmente exposta, para carregar na testa uma maldição, um pecado irremediável, um pecado que não tinha perdão. Sabe, irmãos, quantos de nós não agimos muitas vezes assim? Apontamos o pecado, acusamos o pecado, e é importante isto, mas sem nenhuma sensibilidade com o pecador. E expomos, constrangemos, com a finalidade não de restauração, mas com a finalidade única e exclusivamente de sepultar realmente a reputação, o caráter, a vida de uma pessoa. Quantas pessoas não deixaram a comunidade, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, não simplesmente porque foram repreendidas e disciplinadas para restauração, mas sim para exclusão, para jogar para fora do arraial. Quantos de nós, irmãos, não fazemos isso? Não nos comportamos assim, sem graça, sem misericórdia, sem bondade. O desejo do nosso coração, na verdade, não é ver a restauração. O desejo, muitas vezes, maquiavélico da nossa alma e do nosso coração, é fazer com que a pessoa seja constrangida, que ela carregue uma pecha na vida dela, o resto da vida, sem ser alguém que pode receber a graça de Deus. Terceira face que me chama a atenção é a face do legalismo religioso. A face do legalismo religioso. O versículo 4 e 5 diz assim: disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Cadê esse homem? Tu, pois, que dizes? O legalista é aquele que impõe as suas posições sobre o outro e despersonaliza o outro. O legalista usa a lei não para levar a pessoa a uma consciência, mas usa a lei para oprimir, para subjugar, para despersonalizar, para manipular. O legalista religioso é aquele que projeta no outro uma pseudo espiritualidade, mas que não tem nada de espiritualidade. Tem gente que exala, reverbera
uma espécie de santidade e promove no outro um desejo de que ele quer ser santo como aquele que acha que também é santo. Tem gente que projeta que é um homem ou uma mulher de oração, tem gente que projeta que é alguém espiritual, tem gente que faz que nem aquele fariseu quando estava diante do templo em relação ao publicano, que dizia claramente: Senhor, olha para mim aqui, eu sou dizimista, eu oro 3 vezes ao dia, e eu jejuo, olha Senhor, olha aqui, eu não sou como esse publicano que está do meu lado aqui. Quantas vezes nós não agimos assim? Projetamos nos outros que somos espirituais, projetamos nos outros que oramos, projetamos nos outros que vivemos vida de santidade, mas por trás, lá no recanto da alma, não ora, não lê a Bíblia, tem vida completamente cheia de pecados, não confessados diante de Deus. Mas nos arvoramos no intento de acharmos que nós somos aqueles que têm o poder de impor no outro as suas próprias e os seus próprios pensamentos. Foi exatamente isso que aconteceu. A lei diz que nós temos que apedrejá-la. O que tu dizes? E mais ainda, se você observar o texto diz que eles insistiram. Eles insistiram. Jesus sabia dessa capciosidade desses religiosos legalistas, ele sabia como eles agiam, porque eles queriam pegar Jesus exatamente num argumento, e era um argumento que eu falara anteriormente. O argumento de dizer, ok, se eu falar vamos apedrejar, aí não somente eles vão aproveitar isso e diz, cadê a tua misericórdia, cadê a tua graça? E aqueles que Jesus sempre pregou para aqueles doentes, aqueles que eram totalmente aleijados, aqueles que eram marginalizados, aqueles que não tinham o favor desses religiosos, e diriam também, é assim que o Senhor age? Ou se Jesus dissesse, vamos de fato fazer o que tem que ser feito, eles diriam, o senhor não tem competência para isso, porque a pena capital é única e exclusivamente deliberada pelo Império Romano. Isso é o legalista. O legalista, ele sempre quer colocar você num vértice. O legalista, ele quer colocar você contra a parede, onde você não consegue respirar, quando você não consegue pensar, quando você não consegue se libertar. Eu não estou falando de legalista no sentido de andar em inteireza, em retidão. Eu estou falando do legalista no princípio do legalismo, que é essa coisa toda de imposição sobre o outro, para despersonalizar o outro. Então são 3 faces, e a pergunta que eu faço é, irmão, será que nós não temos esse tipo de comportamento? Em algum momento nós não agimos assim? A começar por mim. Será que os nossos prejulgamentos, as nossas precipitações, a nossa imaturidade, a nossa ausência de discernimento espiritual, a nossa capacidade de entender e de compreender, e isso não significa ser conivente com o pecado, isso não significa ser condescendente com o pecado, porque a palavra de Deus diz claramente em Provérbios que aquele que confessa o pecado e deixa o pecado, este alcançará misericórdia. Então, nós estamos diante de uma multidão que definiu constranger, destruir uma vida, matar uma vida, sem ausência de amor e graça, e uma multidão ávida para confrontar o Filho de Deus. Agora, quero que você pense comigo,
Pense comigo em Jesus, estando ali, abaixado, talvez genuflexo, ou seja, ajoelhado, não sei, escrevendo no chão. E Jesus então faz um argumento fortíssimo. O argumento que Jesus traz um senso de consciência profunda na alma e no coração dessa multidão, que é assustador. É um silêncio assustador, quando Jesus diz: ok, aquele que não tem pecado nenhum, lance a primeira pedra. Lance a primeira pedra. O texto diz que do mais velho, do ancião, ao mais jovem, lançaram as pedras ao chão. E a pergunta é: por que eles fizeram isso? Porque o sectarista, o legalista, aquele que constrange, ele vive sob uma heresia terrível e vive sobre um pensamento teológico totalmente distorcido da Bíblia, que é a ideia da impecabilidade, a doutrina da impecabilidade. A gente pode até não falar isso, mas quando nós recriminamos, quando nós impusemos, quando a gente determina e que a gente tem o poder da vida e da morte, da santidade ou da vida impura, e quando a gente age dessa maneira, de alguma forma, nós estamos dizendo que fulano é pecador, mas eu não sou tanto assim. Eu estava numa reunião de oração, e um certo líder de uma outra denominação foi convidado para essa reunião de oração. E deram a palavra para ele. E ele pegou a palavra. E na palavra ele começou dizendo assim. Primeiro ele deu uma exortação em todo mundo, irmãos, que eu sinceramente, eu fiquei assim murcho. Porque eu digo: puxa, coisa forte. Ele estava falando de santidade, de pureza. Ele estava falando de que todos nós devemos ter uma vida santa, separada do pecado, que nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que ter uma vida na dependência do Espírito Santo. Irmãos, tudo isso é verdade. Mas ele disse algo. Ele disse assim: e eu estou aqui diante de vocês para testemunhar diante da minha mulher que nós temos mais de 30 anos e nós nunca tivemos um arranca-rabo. 30 anos sem nenhuma discordância, 30 anos sem nenhum momento de você ter aquela fricção nas relações conjugais. Nessa hora, irmãos, eu me levantei, falei: para. Meus irmãos, doutrina da impecabilidade aqui não. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 25. Todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Quando Paulo bate no peito, diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo e desta alma da minha vida? O que ele estava dizendo? O desejo que ele tem de não fazer aquilo que ele constantemente fazia, agrilhoava a alma deste homem e o coração. Todos nós, irmãos, temos uma natureza pecaminosa. Todos nós, irmãos, temos uma luta que é travada aqui dentro. Não é simplesmente
aleatório que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si. Olha, há uma guerra entre o velho Francisco e o novo Francisco, do velho homem e o novo homem. Há uma guerra que se trava aqui dentro o tempo todo. É batalha, é dificuldade, é vontade de fazer coisas terríveis. Esta é a luta que nós travamos. Sabe, irmãos, a nossa natureza adâmica é pecaminosa, é decaída. A gente pensa em tanta coisa, nossa mente. Quantas pessoas aqui já não mataram 6.000 pessoas da cabeça? Quantas pessoas aqui não tiveram vontade de fazer determinadas coisas? Quantas pessoas aqui não conseguem se libertar de um pecado que se tornou um pecado de estimação, um pecado que tem nas mentes assedia, um pecado que bate a porta todo dia? Quantos aqui não enfrentam essa luta? No mundo hoje, terrível, um mundo onde você pode não agir, você pode não ter a atitude consumatória daquilo que você pensa, mas o pensamento muitas vezes mórbido, terrível. Quanta gente não se esconde nos quartos escuros para ver pornografia, para ver todo tipo de prostituição. Quanta gente não vive uma vida dupla, vem na igreja, mas quando sai daqui, vai para as boates da vida, vai para os antros mais terríveis, lúgubres, assustadores, onde o pecado é escancarado, onde a degradação e a depravação é uma realidade. Quantos de nós? Quanta gente não bate, não enfrenta isso? Quanta gente não consegue conter a língua, a boca? Quanta gente não consegue reter, frear a língua? Quantos de nós, irmãos, quantos de nós temos prazer em ouvir fofocas? E ainda diz assim: não, eu apenas estou ouvindo e depois eu teço os meus comentários críticos. Uma ova. Isso é conversa. É o intento do nosso coração, é o desejo do nosso coração. E sabe o que a gente faz? A gente está com pedra na mão, e a gente está com pedra na mão mesmo. E se a gente não ouve uma palavra dessa, a gente apedreja, a gente escorraça, a gente joga para fora do arraial. A gente faz isso. Mas quem não tiver pecado, quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Repito, nós não somos coniventes com pecado, mas nós não podemos jogar o pecador também sem ter um ato de misericórdia. Talvez existam pessoas aqui nessa noite que têm uma luta na sua homossexualidade, na sua sexualidade. Talvez viva uma vida que luta, que batalha em sofrimento por causa desse pecado que está dentro, entranhado da homossexualidade. Talvez existam pessoas que estão aqui, mas quando chegam em casa, a primeira coisa que fazem é vão para um altar onde tem lá um tanto de bebidas e enche a cara.
Mas a minha pergunta continua: será que nós estamos exercendo a graça do perdão? Agora a pergunta que a gente pode fazer para o texto, e que eu quero que você faça considerações comigo, é o que Jesus fez. Primeiro, como Jesus lida com esta mulher. A graça de Jesus em identificar esta mulher. E eu quero que você observe no texto sagrado, a partir do versículo 7, versículo 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? O texto diz: ninguém te condenou? Olha essa cena, todos saíram. Jesus dá uma visão, olha tudo e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Diz: Senhor, foram todos embora. Eu gosto muito dessa ideia de como Jesus vê, ele vê a multidão, e depois aquela multidão já não está ali, mas ele vê aquela mulher. A conversa continua com aquela mulher. A conversa continua, porque Jesus está olhando para a radiografia da alma daquela mulher. Jesus sabe quem ela é. Jesus sabe o que ela fez. Jesus sabe da angústia que ela está tendo. Jesus sabe que ela estava à beira da morte. Jesus sabe tudo isso. Mas Jesus começa a falar com aquela mulher. Isso aqui para mim tem uma relevância extraordinária, porque quando alguém tem uma pecha de um pecado, a gente nem fala com ele ou com ela. Jesus continuou conversando com aquela mulher. Eu quero dizer para você que apesar da luta que você trava e do pecado que te faz viver um sofrimento, ou talvez você já esteja exposto a tudo isso, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: Jesus vai continuar conversando com você. Ele vai continuar conversando com você. Porque Jesus não é sectarista. Jesus não veio para quebrar a cana quebrada e expor em praça pública uma pessoa, ou apagar a torcida que fomega. Jesus continua conversando. E aí eu quero falar para você hoje: talvez você tenha um pecado que você se sinta o lixo, a escória do mundo, mas se você confessar o seu pecado e deixar o seu pecado, você vai alcançar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus. O que não dá é para você continuar nessa caminhada. O que não dá é você não confessar. O que não dá é você querer insistir ainda em viver uma vida de hipocrisia, de engano. Eu estou falando isso, irmãos, com a autoridade de alguém que já enfrentou os dilemas mais profundos da alma. Eu não estou falando de uma pessoa que está apenas pregando e falando para ouvintes que estão talvez com seus corações dilacerados. Eu estou falando de alguém que também teve um coração dilacerado, mas que alcançou o favor de Deus, a graça de Deus. Não, eu não adulterei, não, eu não roubei, não, eu não matei, mas não existe pecadinho, pecado e pecadão, existe pecado, é algo terminante, incisivo. Então a gente precisa nominar o nosso pecado e falar: Deus, ajuda-me. Você não vai conseguir por você mesmo, se não for pela graça de Deus.
Porque Jesus quer falar com você, quer falar comigo. E sabe de uma coisa? Quando a gente é de Jesus, a gente sente isso. A gente quando peca, a gente quando age de maneira terrível, a gente sofre, a gente se angustia, a gente se exaspera, a gente entra num drama terrível na alma, porque a gente diz: Senhor, eu confesso e pratico, eu confesso, Senhor, me ajuda. É assim mesmo que a gente sente um sentimento de culpa, talvez. Mas se você sinceramente seguir os princípios bíblicos do que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, se verdadeiramente confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É palavra de Deus. Não viva escravizado. Não permita que o pecado te escravize. Busque a libertação em Cristo Jesus. E talvez nessa noite Deus pode fazer uma libertação, porque Jesus identificou aquela mulher e com graça e misericórdia foi ao seu encontro. É exatamente isso que Jesus quer fazer comigo e com você hoje: ir ao seu encontro e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu estou aqui, eu não sei o que eu faço, eu não consigo me livrar, eu não consigo me libertar. Sim, você não consegue por você mesmo, mas se você clamar verdadeiramente, o Senhor Jesus vai te libertar. O Senhor Jesus há de nos libertar, nos restaurar, curar nossas feridas, e a gente vai seguir em frente. A segunda lição que esse texto me ensina é que não somente vemos a graça de Jesus em identificar o pecador, mas vemos também a graça de Jesus em alcançar o pecador. Em alcançar o pecador. Versículo 11 diz assim: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Essas duas expressões desse texto é algo que nós temos que ouvir na nossa alma. Primeiro Jesus disse assim: mulher, nem eu tampouco te condeno. Irmãos, a dinâmica do pecado é assustador. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Tiago capítulo 1. Abra a Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 12. Olha a dinâmica. Quero que você entenda isso, porque hoje pode ser um dia de grande libertação na minha vida e na sua vida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então a tentação não é uma promoção proferida por Deus. Mas a partir do versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Essa palavra cobiça nesse texto é desejo desenfreado. Desejo desenfreado. Mas o texto continua: quando esta o atrai e o seduz. Então vem o desejo, a pessoa sente desejo compulsivo, desenfreado, não consegue se conter, não consegue ter o domínio próprio, e essa pessoa então caminha nessa direção. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, concretizado na mente, a batalha na mente, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte.
Você está entendendo isso? O que Jesus está dizendo para aquela mulher é de que aquele desejo dela, aquele desejo desenfreado, aquela vida de adultério, estava levando essa mulher para a morte. Ela estava indo para a morte. Por quê? Porque ela já tinha elaborado na mente e isto já estava consumado. Então havia tudo isso dentro daquela mulher. Foi por isso que Jesus disse: eu não te condeno. Porque o senso de condenação já estava alojado nesta mulher. E Jesus fala: eu não te condeno, mulher. Eu não te condeno. Eu não sei se você já entendeu essa ideia do que o Senhor Jesus fala sobre isso, mas Paulo, ele enfatiza esse aspecto sobre acusação e condenação. Eu quero que você veja Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, por favor. Vá para o texto de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 33, 31 a 39. Diz assim e observe: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te resgatou. Você foi eleito de Deus, predestinado pelo Senhor, está enfrentando uma luta, uma batalha, um pecado que faz você viver uma vida de derrota. E talvez o inimigo esteja acusando você, talvez o inimigo esteja apontando o dedo para você, dizendo que você não é capaz de se livrar, não é capaz de sair desse buraco, de sair dessa vala, de sair desse lamaçal. Mas você é de Deus. Você é de Deus. E se você é de Deus, nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus tem o poder de libertar, de fazer você ser livre e viver livremente em nome de Jesus. Se você ainda não teve um encontro verdadeiro, genuíno com Deus, e o pecado faz você realmente um trapo, eu quero dizer para você: renda-se a Jesus hoje, renda-se a Jesus. E a Bíblia diz claramente: e conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17: se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. É a palavra de Deus. Deus quer fazer com que você ande em santidade. E andar em santidade significa ter esse olhar, perceber o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus sobre a sua vida. E aí então isso vai acontecer. Você não será condenado, não será acusado, porque Cristo Jesus, com seu sangue derramado na cruz, já te purificou de todo o pecado, pecado de morte. Quem está te acusando? E a segunda expressão desse texto, de João capítulo 8, observe o que diz João capítulo 8, versículo
11 ainda: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. É esse o ponto aqui. Jesus não foi conivente com o pecado daquela mulher. Jesus não passou a mão sobre o pecado daquela mulher. Aquela mulher foi confrontada. Aquela mulher olhou para si e viu a degradação moral, a depravação total da sua vida. Ela se viu. Então, alguém muitas vezes fica achando de que a graça de Deus é barata. Não é barata, não. A graça de Jesus foi preço de sangue. Jesus não está passando a mão sobre a cabeça daquela mulher, e Jesus não passa a mão na cabeça nas nossas vidas. Ele não passa a mão, Ele não é conivente com as nossas atitudes, nossos pecados, e mais ainda, se nós não confessarmos, Deus traz à tona o nosso pecado. Ele levanta a saia do pecado. Por isso, se você caminha ainda nessa direção, pare, ainda há tempo. Nós vivemos no mundo hoje da internet. Nós vivemos hoje num mundo que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e com o que a gente expressa em relação aos outros. Meus irmãos, tome cuidado nos dias de hoje. E eu vou falar umas verdades aqui que eu preciso falar. Homem, não faça brincadeirinhas com mulheres que não seja a sua própria mulher, e se ela aceitar. Não fique com coisinhas. Homem casado, você não pode ter amiga mulher. Mulher casada, você não pode ter amigo homem. Cuidado da maneira como você abraça as pessoas. Cuidado com a forma como você fala com as pessoas. O mundo mudou. As coisas mudaram. Porque hoje não basta apenas falar de abuso, basta apenas uma ilação nossa, ou de quem quer que seja, para as coisas caminharem por um outro caminho terrível. Porque esse é o mundo que nós vivemos. Jovens, não quero jovens adolescentes dessa igreja andando pelos corredores escuros dessa igreja. Na igreja não é lugar de namorar. A igreja é lugar de adorar o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E se houver coceira nos ouvidos, é porque Deus está falando. Por isso eu quero falar claramente para a igreja. Devemos usar roupas adequadas na igreja. Quem sobe no púlpito tem que se apresentar de acordo com uma vida onde possa transparecer para os outros a graça de Deus. E é isso que esses irmãos, essas irmãs aqui têm feito com relação a isso. Mas cabe também à igreja. Venha para a igreja com discrição. Venha para a igreja adorar a Deus. Você não veio para a igreja para fazer qualquer tipo de sociabilidade. Você veio para a igreja para adorar o Deus Todo-Poderoso e veio para a igreja em nome de Jesus Cristo ter comunhão com os santos para a edificação do corpo de Cristo. Então a palavra hoje é esta. Deus disse claramente, Jesus disse para aquela mulher: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então, se está pecando, pare de pecar. Esse pecado terrível, porque a nossa natureza já é pecaminosa. Então pare, porque você pode ser parado por Deus. Vai, mulher, e não peques mais. Igreja Presbiteriana de Manaus, vamos buscar a santidade de Deus. Igreja Presbiteriana de Manaus, vamos orar para que Deus purifique a sua igreja,
para que Deus lave a sua igreja, para que Deus trate com a sua igreja, a começar por mim, o pastor da igreja. Em nome de Jesus, meus irmãos, se nós estamos cometendo pecados, se nós estamos praticando pecados que Deus não se agrada, hoje é dia de nós confessarmos diante de Deus. E aqui não existe pecadinho, pecadão, pecado. Aqui não existe santo, santarrão, essa coisa toda. Aqui tem gente que precisa da graça de Deus. Não vamos ficar de pé, porque essa mulher ela não foi rejeitada por Jesus. Ela não foi rejeitada. Jesus disse: eu não condeno você, mulher, mas agora toma uma decisão, vai e não peques mais.